Olá pessoas lindas e conscientes, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre alguns sinais que vão ajudar vocês a reconhecer se você está ou não num relacionamento com um narcisista. Eu vou dar aqui um breve resumo do relacionamento que eu tive de mais ou menos 2 anos com um narcisista, para que vocês possam aí poder ter alguns exemplos baseado na minha experiência com esse relacionamento. Claro que cada caso é um caso, eu vou dar aqui algumas explicações no decorrer do vídeo, contando aqui a minha experiência com esse ex que eu tive narcisista, e aí, né, como eu falo sempre, o transtorno é o mesmo, mas o grau de perversidade é diferente, ao mesmo tempo que eles seguem a mesma cartilha, o mesmo padrão de comportamento, alguns mudam algumas táticas, algumas coisas, então não é sempre uma via de regra, tá? Mas vocês vão perceber aí alguns detalhes que são sim bem parecidos. Então vamos lá. Conheci essa pessoa, era uma conhecida que me apresentou, que conhecia já ele, né? E falava muito bem, logo de início eu já vi que era uma pessoa super divertida, ele era super carismático, super alegre, era cheio de amigos, né? Sempre tinha balada e festas e todo mundo junto e eu junto. Aí, primeiro momento que eu conheci, que foi o primeiro beijo, né? No dia que aconteceu o primeiro beijo, ele já falou uma coisa ali pra mim que me fez conectar a ele assim de uma maneira muito especial. Ele me fez sentir uma pessoa muito especial, esse love bombing, né? Eu não lembro exatamente o que foi que ele falou, mas ele falou alguma coisa como se eu já tivesse algo com ele, como se ele já tivesse, como se ele já quisesse e já, né, tivesse já falando ali que já estava comigo, que a gente já estava juntos. E eu, muito carente nessa época, então, quando ele falou aquilo, eu já fiquei encantada, já me senti super amada e foi ali facinho. E logo nessa primeira semana já foi a primeira mentira dele e eu quase terminei o namoro logo ali, porque ele tinha essa mania de me deixar em casa. Ele era super agitado, né, bem impulsivo, aí todo ligado no 220, sai daqui, vai pra ali, e me buscava, mal eu entrava no carro ele já tava indo embora, sempre correndo, parava em casa já freando assim, eu já tinha que descer do carro rapidinho, não tinha nem tempo de sentar e conversar ali um pouquinho, aquela coisa gostosa, sabe, de ficar ali um pouquinho, namorando. Não, ele já queria logo que eu fosse embora, sempre rápido, sempre atrasado, sempre com compromissos. E eu percebi que algo estava estranho. E aí ele foi embora, e eu esperei, porque ele morava na cidade vizinha. E eu esperei um tempo, e aí liguei, né? Ele atende, depois de eu ter ligado umas 3 vezes, e aí ele começou a fazer uns barulhos, como se não tivesse funcionando o celular direito, e fazia... A conexão tá ruim! E eu percebi que aquilo estava muito estranho. Eu falei, não, não é possível. Eu vi que ele não estava em casa, tinha vozes, né, pessoas falando ao redor. Eu falei, ele não é possível que ele foi pra balada e não me falou, né? Bom, essa foi a primeira briga e logo eu vi que ele estava mentindo. Depois ele ainda acabou me contando. Só que aconteceu, quando eu percebi que ele estava mentindo, eu falei, eu não quero mais você na minha vida, some, me esquece. Isso foi na primeira semana, gente, porque eu já tava estressada. Eu falei, que palhaçada é essa? Eu tô ligando, a pessoa não atende, agora fazendo esse barulho. Deu pra ver que ele tava fingindo. Eu sei que ele saiu do barzinho onde ele tava com os amigos dele, foi lá na minha casa, e aí pediu desculpa, tal, foi aquela briga, acabou me contando que realmente ele tava mentindo, tal, e ficou tudo certo. Mas ali, gente, ali já foi o primeiro sinal, e eu com essa carência toda, olha, não teve nem tanto love bombing, eu já tava ali derretida pelaquela coisa que ele tinha falado pra mim no primeiro encontro, no primeiro dia, né, no primeiro beijo. E daí, o que aconteceu? Dali em diante, era sempre eu na casa dele, eu vivendo a vida dele, eu não tinha minha vida e eu tava feliz. Eu adorava todo fim de semana com ele, saindo com os amigos dele, só que eu comecei a perceber que ele me deixava muitas vezes pra ficar com os amigos dele. E sempre que ele ia embora da minha casa, ele arrumava alguma briga, alguma coisa e ele ia pra balada com os amigos dele. Então já era um estresse ali. Daí começaram essas coisas de briga e ficar bem, e depois briga de novo,
sempre tentando me passar ciúmes. Isso é uma coisa que é interessante, essa parte dos ciúmes, inclusive. Amanhã eu vou postar um vídeo falando só sobre essa parte dos ciúmes. Mas no meu caso, esse namorado, ele provocava ciúmes em mim, de uma maneira onde ele era a vítima e as meninas que ficavam ali, as meninas que ficavam dando liberdade que ele não dava na minha frente, né, só pra fingir. Eu acabava ficando com raiva das meninas e dele não, porque tadinho, ele realmente é uma pessoa tão especial que as meninas tudo querem ele, né, mas por detrás ele dava a maior liberdade pra todo mundo. Então eu tinha maior ciúmes dele. Mas tem muitos dos narcisistas que fazem ao contrário. Eles são bem possessivos, eles não permitem, são os mais psicopáticos, né? Esses não deixam a pessoa fazer nada, são super controladores, possessivos demais. Muitos deles são violentos, né? Fisicamente, agridem essas mulheres, e se for o caso de uma mulher psicopata, agride o homem também, muitas vezes. Então assim, no meu caso, não. Ele causava os ciúmes, ele provocava ciúmes que eu ficasse ali e ele falasse que eu que era louca neurótica. Gente, teve uma vez, uma situação também, que olha, eu fico pensando hoje, como eles são manipuladores e eles acreditam piamente na mentira deles, que parece ser uma verdade. Eu lembro que ele assinava a revista Playboy. Gente, eu falei, dá licença, né? Namorando com ele sério aqui, o cara vai pro banheiro, fica lá vendo a revista Playboy. Que graça é essa? Aí eu peguei e falei pra ele um dia, eu falei, é bom você cancelar, né, essa revista Playboy aí, dá licença ficar indo pro banheiro, ficar vendo mulher pelada. Não, a melhor revista que tem, com entrevistas, as melhores entrevistas são aqui nessa revista Playboy. Eu só compro essa revista e assino essa revista, porque ele assinava a revista, por conta das entrevistas. Gente, mas ele falou tão sério, tão convicto daquilo, que juro pra vocês, eu não fiquei mais chateada. Eu nem falava mais nada da revista Playboy, tava tudo certo. Aí, continuando a história, né? O que acontecia? Ele começou a ficar, ele ia viajar ou fazia alguma coisa, vinha e me contava que tinha ficado com uma menina. Ai, mas eu me arrependi tanto, foi um momento de fraqueza, e eu só pensava em você. E aí, o que aconteceu? Eu já tava viciada, eu não conseguia mais ficar sem ele, era aquele sentimento de que eu não estava feliz, mas eu não conseguia mais ficar longe, me fazia mal, mas eu não tinha forças, eu não conseguia sair daquilo, porque hoje eu entendo, eu já estava viciada nessa coisa de morde, assopra, dá e tira. Quando a gente brigava e aí voltava, era aquela coisa maravilhosa, então eu ativava aqueles hormônios todos maravilhosos e o meu cérebro já estava viciado naquilo, eu não conseguia mais sair daquele relacionamento. E aí eu só sofria, chorava muitas vezes, eu já citei aqui várias vezes, ele mandava eu sair do quarto, trancava a porta, falava pra mim parar de chorar, que eu tava fazendo teatrinho, e aí era choro, era brigas atrás de brigas. Então eu já não estava feliz no relacionamento, mas eu estava viciada naquilo, eu não tinha a menor noção e eu ficava no relacionamento. Então, supria pra mim os momentos bons, né? Quando eu tava com os amigos juntos, porque era um pessoal legal, as viagens, os restaurantes, os lugares que a gente frequentava, sempre muita risada, pessoal, gente boa. Eu já estava ali presa àquilo. Só que eu já não estava mais feliz. E ele prometia coisas e não cumpria. Então, esses sinais você já percebe baseado nessa minha história, né? De relacionamento até então aqui, depois eu continuo. Mas a primeira coisa você vai logo ver, a tua intuição não falha, você logo vai perceber que algo tá fora do lugar, que algo não tá legal. Ele mentiu logo no começo, depois vinha essas brigas, me provocava ciúmes, que eu via que ele dava em cima das pessoas na minha frente de propósito. Hoje eu sei que é de propósito, na época eu ficava confusa. Um relacionamento onde eu nunca fui prioridade pra ele, muito pelo contrário, era sempre ele e os amigos dele em primeiro lugar. Eu tinha que estar ali disponível a viver a vida dele. Um relacionamento onde só você se dá 100% e a outra pessoa não. A outra pessoa tá ali, né? Se dá da maneira que precisa para te manter no abuso, mas é você que tá ali tentando, lutando pelos dois sozinho. Então é um relacionamento onde não tem troca, não tem reciprocidade mútua, né? Você dá mais do que você recebe, você está ali lutando por um relacionamento, fazendo a tua parte e a parte dele. Um relacionamento onde somente ele estava bem e eu não estava bem.
Ele estava feliz, feliz entre aspas, né? Porque eles não são felizes, mas assim, se divertia, fazia o que ele queria, independente dos meus sentimentos, se estava bom, se não estava. Eu lembro que uma vez eu estava doente e ele veio na minha casa e eu não, já tinha uma festa, né, que ele já tinha marcado com os amigos e eu não podia ir, eu estava mal, eu estava de cama. Sabe o que ele fez, gente? Eu tô achando, né? Porque eu faria isso. Eu ficaria com ele, eu cancelaria a festa, o compromisso pra estar com o meu namorado, que é mais importante pra mim do que uma festa e os amigos teriam que entender, né? Não. Ele passou ali, me deu um oi, legal. Ah, você não pode ir? Então tá. Beijinho e foi. E eu fiquei lá, doente na cama, e ele foi pra festa. E aí eu fiquei até meio abalada, né? Fiquei chocada, mesmo assim eu continuava com ele. Interessante que ele não era uma pessoa... como eu disse, ele me fazia ter ciúmes dele, mas ele não demonstrava ciúmes de mim. Ele não tinha essa coisa de me controlar, de falar das minhas roupas, que muitos fazem isso. Eu creio que é quando é mais psicopático, a pessoa é mais agressiva nas palavras, muitas vezes também fisicamente. Por isso que eu digo que cada caso é um caso, tá? Mas você vai perceber os sinais, os principais são esses que eu tô falando aqui. A tua intuição, logo de início, vai te mostrar as mentiras, dá e tira, vai estar ali, você já vai sentir que não tá feliz, um relacionamento onde você tá fazendo tudo sozinha e não tá tendo a reciprocidade dessa pessoa. Nunca vai ser suficiente o que você faça, né? Nunca vai ser respeitada ou respeitado por quem você é, não. Se você fala não, não importa, eles vão fazer o que eles querem. Umas brigas que não existe começo nem fim, não tem sentido, eles inventam motivos para brigar quando eles querem fazer algo e aí não tem como, né? Aí eles arrumam essa desculpa, umas brigas sem sentido nenhum, e aí você fica ainda mais confusa sem saber o que está acontecendo, ainda sentindo culpa e muitas vezes pedindo desculpas por algo que você nem fez. Tratamento de silêncio, um exagero de atenção para você, né? Sempre ali perto, sempre te ligando, mandando muitas mensagens, aquela coisa no início. No meu caso, gente, eu acho que porque eu era tão carente, era tão fácil, era só um pouquinho que me dava, eu já tava 100% ali pra pessoa, então eu não precisava nem se esforçar muito. Não tive muito esse love bombing que muitas pessoas comentam. Só no primeiro encontro, que foi quando eu falei pra vocês. Eu lembro que uma vez também a gente brigou, porque eu queria ficar no carro conversando, né? A pessoa já querendo ir embora, desesperado. A gente indo numa festa fantasia, e aí eu falei, não, vamos conversar um pouquinho. Ele abriu a porta do carro e me arrancou, rasgou a fantasia, e eu lembro que eu subi chorando, né? E depois ainda fiquei me sentindo mal, me sentindo culpada. No dia seguinte ele me ligava e eu já estava feliz da vida que ele me ligou. E eu ia correndo para os braços dele, como se nada tivesse acontecido. Outra coisa que faz parte do jogo, da mentira, das loucuras deles, né? Eu lembro que ele inventou uma amiga em comum, que ele tinha saído com essa amiga, mas falou que não era pra contar nada, porque essa amiga pediu, né, pra nunca contar nada, que ia ser um segredo entre eles, mas que ele estava me contando, porque se caso essa amiga viesse me contar antes dele, ia ficar chato, porque se ela tivesse me contado e ele não me contou, eu ia perder a confiança nele. Tudo mentira, ele nunca ficou com ela, e ele só inventou essa mentira pra que a gente deixasse de ser amiga, pra causar ali uma intriga, uma confusão entre nós. Pura maldade, puro prazer. E é uma coisa, gente, que eu não ia lá e perguntar pra ela, né? Você já ficou com meu namorado? Não, nunca que eu ia perguntar isso. E aí eles usam dessas coisas. Vai entender o porquê, né? Muita maldade, gente, inventar uma mentira dessas. Você tem que ser uma pessoa que vai estar ali 100% pra viver a vida deles, senão você não serve. Eles precisam de atenção, admiração e validação o tempo inteiro. Eram brigas atrás de brigas, até pra assistir um filme, até pra ir na locadora. Na época tinha locadora pra assistir filme, alugar um filme era briga. Tinha que ser o filme dele primeiro e o meu depois, e como eu também tenho uma personalidade forte, a gente se batia de frente várias vezes. Eu lembro que teve uma vez que eu joguei os filmes pela janela do carro e ele teve que voltar pra buscar, ainda queria que eu fosse buscar. Eu falei, eu não, a locadora era no nome dele, me estressou ao ponto de eu pegar, quer saber, não vamos assistir nada, joguei os 2 filmes pela janela. Ele ficou louco, ele não esperava que eu fosse fazer isso não. Ele ficou muito bravo, ainda bem que nesse dia ele não tinha bebido. Isso é outra coisa, ele bebia bastante
E uma vez ele me agrediu, né, fisicamente, a voz dele mudou, parecia um bicho, sabe, falando. Mentiu de novo, falando que ia me levar pra casa, depois não me levou pra casa. Gente, era assim uma loucura, parecia coisa de doido mesmo. E ele não tava nem aí, nunca teve respeito, nunca teve consideração pelos meus sentimentos, pelas coisas que eu tentava falar pra ele, abrir, pra ver se a gente podia ficar melhor. Não, era só curtição, era viagem, estar com os amigos, dar risada, bebedeira. Tá chovendo, gente, não repara o barulho. E era assim, mas quando era bom, era bom. Outra coisa que eu acho interessante, toda vez que eu precisava de dinheiro, eu trabalhava, mas às vezes eu precisava de um dinheirinho extra, né? Ele sempre me emprestava. Lógico, acho que eles gostam de estar ali no controle, de saber que você tá devendo algo pra eles. Eu já tive uma amiga que ela era assim. Mas eu sempre pagava ele direitinho, né? Mas assim, é uma coisa que eu percebia que ele nunca negou. E cada caso é um caso, né, gente? Era um namoro. Eu creio que num casamento seja diferente, mas ele sempre pagou tudo. A gente saía, né, para comer fora nos restaurantes, ele sempre pagava tudo. Então são vários sinaizinhos que desde o comecinho a gente já começa a perceber. Existem os casos mais intensos, tem esses que são mais leves. Depende muito do abusador e depende muito de você também, da vítima, né, no caso, na época do abuso. Porque eles vão só até onde eles conseguem ir. Então comigo nunca deu certo de me afastar da minha família, dos meus... Alguns amigos sim, amigas na verdade, eu me afastei na época. Ele conseguiu algumas brigas, até mesmo dentro da minha família, ele conseguiu colocar ali algumas intrigas, algumas brigas aconteceram sim. Então assim, sempre ele usava muito dos ciúmes, de me colocar ciúmes. Eu lembro que eu ligava pra ele e na maioria dessas vezes era uma mulher que atendia, uma amiga, alguém que estava ali junto com ele, sempre era alguém, mulher, que atendia o telefone. Ele nunca estava ali disponível, era uma falta de respeito, parecia que eu tinha que ficar implorando, ele me humilhava bastante nesse sentido de ficar indo atrás, né? Quando ele falava que ficava com outras mulheres e eu aceitava e continuava com ele, quando ele brigava comigo ou me deixava para sair com os amigos dele e eu ficava chorando e ele nem aí, ainda ficava com raiva de me ver chorando. Depois eu fui viajar para outro país, ele até que me motivou aí, acho que ele queria mesmo ficar um tempo sem estar ali perto, né, para aproveitar bastante os amigos, as outras que ele tinha lá na fila. E aí ele usou também isso para me machucar, porque ele prometeu que iria lá me visitar e ele acabou depois em cima da hora cancelando e falando que não ia mais, que ele ia viajar com os amigos dele. Então assim, eu vejo que nesse relacionamento o tempo inteiro ele tentava detonar com a minha autoestima, me fazer sentir uma pessoa, né, sem valor, como se eu não fosse boa o suficiente. E para me manter ali, ele usava sempre o meu ego, usava essa carência que eu tinha, me trazendo essas palavras de amor e carinho. Ah, eu amo você, eu te traí, mas olha, eu tive a certeza de que é você mesmo que eu amo, porque eu não conseguia nem beijar a pessoa direito, eu só pensava em você, né? Então assim, sempre usando isso, ai, você é muito linda, por isso que dizem que não é bom ficar com a mulher quando é muito bonita, porque dá muito trabalho. Então ele sempre usava assim, meu ego me colocando lá em cima, para eu estar sempre ali à disposição, né, esperando e aceitando tudo. Quando que por outro lado, ele estava detonando com a minha autoestima, tentando, né, e me fazendo sentir a pior pessoa do mundo, menosprezando. Muitas vezes eu dormia na casa dele, no dia seguinte nem me levar no ponto de ônibus, para pegar o ônibus ele não levava, eu tinha que ir, o pai dele, que ele falava o pai dele me levar porque ele dava desculpa que estava atrasado, e aí largava, tipo assim, era, mas assim, de uma maneira muito sutil, eu sentia aquela coisa meio, sabe, mas ai, eu tava tão feliz, ai gente, eu tava tão bem, tava tão bom as viagens, os passeios, todo fim de semana. Contanto que o que eu mais sofri, na verdade, graças a Deus, Deus me levou, como eu já falei várias vezes aqui, pro outro lado do mundo, né? Senão eu teria sofrido de verdade, profundamente, se eu continuasse ali e ele tivesse me dado o descarte. Deus é tão bom que quem deu o descarte fui eu. Ele chegou nesse limite onde ele falou que não ia mais lá me visitar e eu falei, chega, chega, porque ali eu nem tinha consciência de que ele tinha esse transtorno, mas eu falei, não. Eu fiquei muito decepcionada com isso, né?
E na verdade ele queria me decepcionar de verdade, mas ele queria que eu ficasse sofrendo e aceitasse, né? Depois a esperança dele é que eu voltaria logo, e eu acabei não voltando na data que era prevista, fiquei ainda um bom tempo fora, né? Então, e ali acabou. Ele não teve o gostinho de terminar e de detonar comigo de vez. Ele, engraçado, né? Muitos deles, as pessoas falam que querem casar logo, ter um compromisso sério. Como ele sabia que meu sonho era ter família, casar, então ele usava isso para não fazer aquilo. Ele prometia, mas ele não ia nunca casar comigo, entendeu? Então assim, eles usam aquele que é mais importante para você para te decepcionar mesmo, para causar aquela dor assim irreparável para você nunca mais esquecer deles na sua vida. A justiça é sempre feita nas nossas vidas, é só a gente olhar e observar todos os livramentos que Deus nos deu sem a gente nem saber, porque nessa época eu não tinha a menor noção que esse rapaz, né, que esse meu ex era um transtornado da vida. Fui descobrir agora, 2 anos atrás. Mas nunca é tarde, né? E com certeza ele deve assistir aqui os vídeos e saber que hoje eu sei, esse é o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo e que cuida de mim. Ele não deixa seus filhos enganados e a verdade sempre aparece. E eu deixo aqui nesse vídeo esses sinais de que você possa estar aí se relacionando com um transtornado da vida. Sempre escute sua intuição, saiba o seu valor, não permita que nada, nem ninguém tire a sua paz, te trate menos do que você merece ser tratado. Naquela época eu não sabia o meu valor, eu não me colocava em primeiro lugar. Hoje eu entendo os motivos porque eu aceitei tantas porcarias, né, tantas migalhas, tanta falta de respeito da parte desse ser. Mas nada é por acaso, Deus tem um propósito maior para tudo isso. Se não fosse tudo isso ter acontecido na minha vida, hoje eu não estaria aqui falando sobre essas coisas, podendo aí levar, alertar outras pessoas que possam estar passando pelo mesmo ou acabaram de sair disso, né? Para que elas possam se recuperar aí o mais rápido possível, porque não é fácil, é um vício mesmo, mas com Deus tudo é possível. E hoje, ó, estou muito melhor do que eu era antes. Graças a Deus por todos esses livramentos na minha vida, por sempre me proteger. No meu caso, o que me ajudou a me recuperar e a sair foi porque eu já estava em outro país, como eu citei aqui, eu já estava longe, então foi o contato zero, né? Já fisicamente e emocionalmente foi cortado porque eu conheci uma outra pessoa logo em seguida, comecei a namorar. Mesmo assim eu ainda sentia culpa, porque eu lembro que ele ficou muito bravo no telefone, me xingou de tudo quanto era nome e várias vezes eu ficava pensando, ele tá com raiva de mim. Eu cheguei a ligar algumas vezes tentando falar, né, pedir desculpa, que ele não ficasse chateado comigo, porque eu senti a energia todinha dele, da raiva, do ódio que ele ficou quando eu falei pra ele que eu não queria mais ficar com ele, que eu estava feliz. E aí um certo dia minha amiga encontrou com ele num barzinho e ele falou que eu não estava bem. Minha amiga falou que eu estava bem, ele falou que eu não estava bem, porque se eu estivesse bem eu não ficava tentando ligar pra ele. Aí a minha amiga falou, Cris, se você tentar ligar pra ele mais uma vez eu vou bater em você. Porque ele falou todo cheio de arrogância, todo se achando, dizendo que você não tá bem, porque se você estivesse bem você não ia ficar ligando pra ele. E aí ali caiu outra ficha, né? E eu vi a arrogância dele, eu falei, se ele falou isso, agora é que eu não vou ligar mesmo. Então aquele sentimento de culpa que eu tinha, por causa da raiva que ele ficou de mim, ali foi embora. Graças a Deus, mais um livramento. Então, se fortaleça se você ainda estiver num relacionamento assim, para que você possa sair. A primeira coisa é você ter a consciência. No caso, tudo aconteceu, como eu tô contando aqui pra vocês, eu nem tinha noção. Aconteceu simplesmente porque foi um limite mesmo. Eu falei, chega, que é isso? A pessoa prometeu que ia vir me ver e de repente fala que não vem. O que pesou mesmo foi porque ele estava indo viajar para um lugar que ele já tinha ido antes, com os mesmos amigos, e ele tinha contado que tinha ficado com uma menina lá. Eu falei, então tá, agora ele vai então fazer a despedida de solteiro, né? E ali pra mim foi a gota. E ele fez de propósito, com certeza, pra me machucar mesmo. Só que acho que ele não esperava, né? Que eu ia dar a volta por cima assim tão rápido. Eu acho que ele pensou que eu ia estar ali esperando. E na verdade ele acreditava que eu estava voltando. E aí ia voltar tudo como era antes.
né? Ia dar tudo em pizza, como sempre. Só que dessa vez, não. Nada é por acaso, né, gente? Tudo tem um motivo maior para tudo que a gente passa na nossa vida. É sempre um grande aprendizado. Deus sempre cuidando de nós. Minha fé só aumentou mais e mais no meu Criador. E gratidão a Ele por tudo isso que Ele me livrou. Não tem preço. Não tem preço mesmo. E é isso, gente. Espero ter ajudado. Espero que vocês possam aí reconhecer esses sinais caso você esteja começando um relacionamento. Desconfiem, gente, quando parecer muito bom para ser verdade, porque essas pessoas são manipuladoras e eles te leem, eles sabem exatamente o que você precisa ali. Tudo que a gente precisa, a gente tem que buscar direto de Deus, porque tudo que a gente precisa, só Ele pode nos completar 100%. Quando a gente busca nos outros, nas outras pessoas, é onde a gente acaba se decepcionando e permitindo entrar em relacionamentos abusivos, tá bom? É muito difícil porque, no meu caso, por exemplo, eu nem sabia que eram carências, que eu era insegura, eu não sabia de nada disso, era tudo inconsciente. Então, eu acabei sendo presa fácil para esse relacionamento e vários outros que eu tive também em amizades, por conta dessa carência que eu nem sabia. Mas o que aconteceu? Todas essas dores, todos esses sofrimentos chegaram a um ponto, a um limite, a uma dor tão grande que eu fui buscar ajuda. E nessa ajuda que eu descobri todas essas coisas e hoje eu tô aqui no canal falando sobre isso com vocês. Então tá, gente, já falei um monte, espero ter ajudado, fiquem com Deus, beijo no coração, deixa aqui seu comentário se você tiver algo mais a acrescentar, para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Sinais que você pode compartilhar aqui de que a pessoa pode estar aí com um narcisista, se relacionando com um narcisista sem ter a menor ideia. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!